No silêncio da alma eu te chamo, mãe, e uma luz tão mansa toca o coração. Tuas mãos de calma descansam em mim, e a paz desperta junto à oração. Quando a dor cansar meu caminhar, teu olhar me abriga e faz acalmar. Nossa Senhora Consoladora, te entrego a vida e meu louvor. No carinho que do céu me envolva, eu ouço a voz dizer: tua fé te curou. Bem devagar a luz se abre em mim, e cada dor encontra o seu lugar. Teu colo é brisa que me leva à paz e me ensina a me curar. Se a noite quiser me entristecer, teu manto chega e me faz renascer. Nossa Senhora Consoladora, te entrego a vida e meu louvor. No carinho que do céu me envolva, eu ouço a voz dizer: tua fé te curou. Mãe que acolhe, mãe que ilumina, em teu amor tudo encontra harmonia. No meu respirar encontra calma, e tua bênção cura a alma. Nossa Senhora, doce protetora, tua luz me guia com todo amor. Em cada passo eu escuto de novo: minha criança, tua fé te curou. Nossos familiares, amigos, conhecidos e todos aqueles que nós trombarmos em nossa divina jornada. Que nós também possamos encerrar esse ano com toda essa união, toda essa fraternidade que nós, nessa humanidade, devemos aprender e prosseguir, edificar na nossa jornada. Essa união de amor, de afeto, de carinho e de ternura por todos aqueles que precisam e buscam uma palavra de consolo, um abraço fraterno. Apenas uma escuta é o suficiente para propagarmos a caridade e viver algo tão grandioso e tão extraordinário, a qual o nosso Mestre Jesus nos ensinou: amar ao próximo como a nós mesmos. Obrigado, então, Mestre Jesus, por esse momento. Nos louvamos e nos pedimos a graça nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males.
Você é o Rei do poder e a honra para todos sempre, que assim seja. Assim seja. Irmão Toninho, por gentileza. Quer que afaste a mesa? Pra lá. Quer que afaste a mesa pra lá? Não. Fique aí na. A gente tá voltando. É o seguinte, eu tinha preparado, ousado, tentado, e no fim as coisas foram diferentes. E como nosso amigo já tinha me dado a permissão para mim agir de acordo com o momento, eu gostaria de dizer o seguinte. Ó Deus, que há tanto tempo eu tenho andado a procurar. Conheço-te de nome, de ouvir dizer, de ver e amar. Conheço as tuas obras, o céu, a terra, o sol e o mar, o riso da criança, a esperança e o luar. Ó Deus, Deus, por favor, por teu amor, quero ter crença. Ó Deus, faz-me um dos teus, mostrando em mim tua presença. Conheço as tuas obras, o céu, a terra, o sol e o mar, o riso da criança, a esperança e o luar. Oh Deus, Deus, por favor, por teu amor, quero ter crença. Ó Deus, faz-me um dos teus, mostrando em mim tua presença. Se você tem palácios com cristais a cintilar, com torres bem altas, tentando ao céu chegar, há de um dia compreender que o céu pode encontrar na modéstia de um simples lar. De que vale a riqueza, objetos de valor, sem o fulgor das lindas joias do amor? Só é rico quem mostrar que tem luz no coração e carinho sem fim para dar. É tão fácil fazer o próprio céu dentro do lar. Use o sol do amor a iluminar. Construa sua vida sem revolta ou amargor. Não deixe a desventura se aproximar. Quando o inverno da vida lentamente o envolver, ainda o calor do teu passado irá aquecer sua alma envelhecida, mais feliz a oferecer paraísos de luz, paraísos de luz, paraísos de luz e amor, e amor.
Ou seja, inclusive ontem e antes de ontem, viraram a ter 38 anos, né? E eu não entendia muito bem. E é uma coisa que todos nós aqui passamos e cantamos nessa época. Quando terminou, a imagem foi outra. E tenho certeza que todos vocês sabem e vão me acompanhar. Depois, no final, eu digo. Tá? Deixei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Interessante, né? Nós sempre cantamos para aquele velhinho, né? Mas aí eu cheguei a uma conclusão. Quem que é que faz o aniversário no dia 25? Jesus, exatamente. Mas por que que na música nós colocamos um velhinho e esse velhinho vem colocar aquilo que nós queremos? E ainda esse velhinho coloca. Aí eu falei assim, pensei comigo, falei assim, opa, tá errado. No meu ponto de vista, que na realidade não é o velhinho, é Jesus. Porque ele sempre vem. Ele não quer saber se pobre, se é rico. Ele sempre está presente. Então eles fizeram uma modificação assim e deixaram o Cristo escondidinho ali. Mas a realidade é outra. Ele é velho perante nós, porque ele é bem mais velho do que nós. E nós sabemos disso através dos conhecimentos, da planura, da altura com que ele alcançou. Então ele é considerado mais velho. E é um velho criança. Certo? Porque nós vemos Jesus, não vemos ele velho, nós vemos ele jovem, ou então ali na manjedoura. Então eu cheguei à conclusão que o velhinho é Jesus. Quando nós deixamos as nossas orações, que seria o sabatinho, a janela, pedindo a ele vem e coloca aquilo que nós merecemos, aquilo que nós queremos. Mas só que nessa música a gente só vê no final do ano, né? E é todo ano, toda hora, ele está ali. Tá, pessoal? Eu só tenho a pedir a vocês que tenham um Feliz Natal, tenham bastante paz, e que nós todos unidos, nós precisamos nos unir, porque a situação do astral está muito próxima e está meio pesada. Então nós precisamos nos unir. Como diz o Chico, né? Sempre juntos. Então nós precisamos aproveitar essa euforia do Natal que as pessoas sempre estão lembrando. Natal, festa, alegria. Eles não pensam lá. Então é o momento que a gente tem que pegar esses fluidos benéficos que eles têm e devolver a eles de uma forma mais tranquila. Obrigado. Se quiser continuar, por favor. Claro. Muito bom, Nini. Depois dessa abertura, quase estava já arrepiado aí. Jesus. E hoje nós vamos falar de quem? Jesus, né? Vamos fazer uma reflexão. Desejo levá-los a uma reflexão sobre Jesus. É do livro Vigiai e Orai,
Já até separei aqui. Vou ler primeiro, depois a gente faz uma reflexão. Jesus nasceu num berço pobre, cresceu no campo, trabalhou numa carpintaria, conviveu com pessoas oprimidas, meditava nos montes, pregava às margens de um lago, curava cegos e leprosos, percorria as estradas, ia de aldeia em aldeia, trajava uma simples túnica, não possuía dinheiro, auxiliava a todos, repartia o pão, foi injustamente perseguido, preso e torturado, morto numa cruz. Uma vida em quase tudo tão semelhante à tua. Falta-te, no entanto, tudo fazer do modo como ele fez. Então vamos lá. Há algo em nós que nunca se acostuma. Por mais que o tempo passe, que as estações mudem, que os calendários se acumulem na parede, ainda assim, sentimos que algo falta. Um vazio discreto, mas constante, como uma brisa que passa por dentro. Silenciosa, sem nome, mas que todos conhecemos. Esse vazio não é de hoje. Ele nos acompanha. Às vezes, o preenchemos com tarefas, com metas, com distrações. Outras vezes, com medo. Medo de olhar para frente, para esse espaço onde deveria habitar o sentido da vida. O texto que acabamos de ouvir não é apenas uma biografia de um homem, é um espelho. Cada frase, curta, simples, direta, revela muito mais do que parece. Jesus nasceu em um berço pobre. Isso já nos confronta. Quantas vezes ainda medimos o valor da nossa existência pelo que possuímos, pelo berço em que nascemos, pelo sobrenome que carregamos, pelas conquistas materiais que acumulamos. Jesus nasceu com quase nada e foi tudo. E nós, muitas vezes, cercados de tudo, seguimos sentindo que falta alguma coisa. Por que será? Talvez porque confundimos plenitude com posse e confundimos identidade com aparência. Mas Jesus não confundia. Ele sabia quem era, mesmo usando uma túnica simples. Sabia o que viera fazer, mesmo não possuindo onde repousar a cabeça. Vivemos tão ocupados, construindo uma imagem, que nos perdemos em nós mesmos. Queremos ser vistos, admirados, reconhecidos. Mas esquecemos de perguntar por quê? E principalmente, para quê? Jesus não viveu para ser admirado.
Ele viveu para servir. E isso muda tudo. Ele trabalhou numa carpintaria, diz o texto. Ele conhecia a madeira, sabia o esforço do trabalho braçal, sabia quanto tempo levava para transformar um tronco bruto em algo que sustenta, que acolhe, que serve. Que imagem poderosa! O Criador do universo, manejando ferramentas simples, lixando tábuas, ajustando ângulos, suando o rosto. E nós, muitas vezes, nos revoltamos porque o trabalho nos disser. Porque ele exige demais de nós. Ou porque achamos que certos serviços são bons para o que julgamos merecer. Mas Jesus não tinha esse orgulho. Ele viveu com dignidade, o que a maioria rejeita. O anonimato, o serviço discreto, a rotina simples. E é aqui que começamos a perceber. Talvez o problema não esteja na vida que temos, mas no modo como estamos vivendo. Quantos de nós olham para a própria história com desprezo, como se ela não fosse suficiente, como que só valesse a pena se fosse notável, grandiosa, selenável. Mas a grandeza não está nas manchetes, está nos gestos silenciosos, no esforço diário para ser justo, mesmo quando ninguém vê, na paciência com quem falha, na coragem de ser honesto num ambiente em que tantos não são. Jesus ia de aldeia em aldeia. Ele não esperava as multidões virem até ele. Ele ia até elas. Caminhava, buscava, oferecia. E nós? Quantas vezes esperamos que os outros mudem primeiro? Que nos procurem, que nos sirvam, que reconheçam nossa dor antes que nos disponhamos a agir. A humildade de Jesus não era ausência de força, era a manifestação mais profunda da sua grandeza. Porque só quem é forte de verdade pode se fazer pequeno sem perder a sua essência. Quando ele repartia o pão, ele nos ensinava que há mais alegria em dividir do que em acumular. Quando ele não possuía dinheiro, mostrava que o valor da vida não está nos bolsos, mas no coração. O que temos feito com isso? Conviveu com pessoas oprimidas. Essa frase não deveria nos passar despercebida. Jesus não ficou distante. Ele não observou de longe a dor humana com teorias ou críticas. Ele se misturou. Ele sentou-se com os que choravam. Escutou os que gemiam em silêncio. Acolheu os que todos evitavam acolher.
Quantas vezes na nossa caminhada nos sentimos desconfortáveis diante da dor alheia? Às vezes, atravessamos a rua para não ver o sofrimento do outro. Outras vezes, atravessamos o coração e viramos a face por dentro. Mas Jesus não evitava ninguém. Ele buscava os esquecidos, os mal vistos, os desprezados. E fazia isso com naturalidade, com espontaneidade, com amor verdadeiro. Hoje, quando nos vemos diante de alguém que sofre, seja na família, no trabalho, ou até dentro de nós mesmos, que movimento fazemos? Nos aproximamos ou nos defendemos? Nos envolvemos ou nos isolamos? O texto também diz: curava cegos e leprosos. Hoje os cegos talvez não estejam apenas nos olhos, estão nos sentimentos, naqueles que perderam a visão da esperança, da alegria, da fé. E os leprosos de hoje talvez sejam os que carregam culpas profundas, dores invisíveis, feridas emocionais não cicatrizadas. O que temos feito por eles? É mais fácil julgar que compreender. É mais fácil condenar do que escutar. É mais fácil manter distância segura do que se deixar tocar. Mas Jesus não temia ser tocado pelas dores alheias. Ele se aproximava, ele tocava. E num toque oferecia cura, porque oferecia presença. Há um tipo de cura que não depende de milagre, depende apenas da presença amorosa. E quantas vezes deixamos de oferecer isso? Talvez porque estejamos presos em nossas próprias dores e não saibamos como ajudar. Mas a verdade é que, ao ajudar, também nos curamos. Ao consolar, somos consolados. Ao acolher, somos acolhidos. Essa é a lógica do amor que Jesus viveu. Pregava às margens de um lago. A beleza está nesse lugar. Ele não pregava em palácios, nem em templos luxuosos. Ele falava onde havia espaço, onde havia sede, onde havia gente. Não precisava de púlpito, precisava de silêncio interior para ser escutado. E é disso que ainda precisamos. Temos enchido os olhos e os ouvidos de ruído, opiniões, críticas, distrações, mas temos-nos esvaziados da escuta verdadeira. Quantas vezes convivemos com alguém por anos sem nunca termos verdadeiramente escutado sua alma? Quantas vezes até moramos sob o mesmo teto, mas nos tornamos ausentes emocionalmente?
incapazes de perceber que o outro está se apagando por nós. Jesus escutava com o coração, não com a impaciência, não com pressa, não para responder, mas para acolher. E ao acolher, despertar. A convivência com os sofridos não o tornava pesado, mas mais leve. Porque ele sabia, a dor não é contágio quando há amor. É oportunidade de luz. Percorria as estradas, ia de aldeia em aldeia. E nós, por onde temos percorrido? Por dentro, nossas estradas são muitas. Há caminhos de lembranças, de traumas, de arrependimentos. Há verdade de fé, de sonho, de saudade. Em quais trilhas temos caminhado nós? Às vezes, passamos a vida presos numa aldeia interior, aldeia de mágoa, aldeia do orgulho, aldeia do medo, e não nos damos conta de que há outras aldeias esperando nossa presença. Outras versões de nós mesmos que só serão descobertas quando tivermos a coragem de caminhar. Jesus caminhava. E ao caminhar, levava sentido, levava a palavra, levava a lei. E nós, o que temos levado em nossos caminhos diários? O que nossa presença deixa atrás de si? Mais peso ou mais paz? A humildade dele era tanto no vestir quanto no agir. Trajava uma simples túnica. Quantos de nós vestimos máscaras mais pesadas do que as roupas? As máscaras de força, de indiferença, de falsa alegria. Mas Jesus não usava máscaras. E talvez por isso tocava o que é mais verdadeiro nos outros. Quem vive com verdade não precisa esconder o coração. O texto diz que Jesus foi injustamente perseguido, preso e torturado, morto numa cruz. São frases que nos atravessam, porque revelam não apenas que ele viveu, mas o que ele escolheu como resposta. Injustiça, quantas vezes já a sentimos? Quantas vezes o mundo pareceu virar as costas, mesmo quando agimos com honestidade? Quantas vezes não nos revoltamos por perceber que quem mente prospera e quem ama é ferido? Jesus conheceu a injustiça na sua forma mais cruel. Foi traído por amigos, abandonado por muitos, mal compreendido pela maioria, e ainda assim não guardou ódio, não buscou vingança, não cultivou ressentimento. Como é possível? Talvez o que ele sabia, algo que ainda estamos aprendendo,
que reagir com o mal não liberta, só prolonga o sofrimento. Ele foi preso e torturado. Mas o mais impressionante é que sua liberdade permaneceu intacta. Porque a verdadeira liberdade não está do lado de fora, está dentro. Mesmo algemado, ele era livre. Mesmo sangrando, ele era luz. Mesmo sozinho, ele era amor. E nós? Quantas vezes, por muito menos, nos fechamos, nos amarguramos, erguemos muros internos tão altos que ninguém mais consegue nos alcançar. O sofrimento, quando mal compreendido, nos endurece. Mas quando vivido com o coração aberto, nos transforma. Jesus não fugiu da dor, mas também não romantizou. Ele a atravessou com firmeza e ternura. E com isso, nos ensinou que há um mundo diferente de sofrer. Ou seja, um modo diferente de sofrer. Há um modo que não nos torna vítimas, mas instrumentos. Foi morto numa cruz. E ainda assim, a sua morte gerou vida. A sua dor trouxe consolo. A sua entrega acendeu esperança. Não há dor maior do que aquela que parece sem sentido. Mas quando conseguimos, mesmo entre lágrimas, dar um significado ao sofrimento, a dor deixa de ser um peso e se torna um bordão. Quantas vezes a vida nos oferece cruzes? Nem sempre de madeira. Às vezes são silêncios que machucam. Outras, doenças que nos quebram por dentro. Ou perdas que não sabemos nomear. E o que temos feito com essas coisas? Jesus não pediu para descer. Ele apenas amou a prova. E isso fez toda a diferença. Não estamos sendo convidados a suportar tudo calados, mas a transformar a dor em ponte. Ponte para o outro. Ponte para dentro. Ponte para Deus. Na cruz, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa é uma das frases mais poderosas da história humana. Porque ele perdoou enquanto ainda sangrava, enquanto ainda sofria, enquanto ainda era humilhado. Não esperou a cura para amar. Não esperou alívio para compreender. Não esperou a justiça para seguir em paz. Será que conseguimos fazer o mesmo? Talvez não hoje. Talvez não agora. Mas podemos começar com um passo. Perdoar um pensamento. Silenciar uma resposta agressiva. Soltar uma lembrança dolorosa. Porque o perdão
não é um sentimento completo de uma vez só. É um gesto cotidiano, é uma decisão repetitiva, é um movimento de libertação que começa por dentro. E se alguém pensa, mas eu não consigo perdoar, é demais. Lembre-se, Jesus perdoou sendo inocente. Nós quase sempre também erramos. Então, quando dizemos não consigo perdoar, talvez seja mais honesto dizer não estou pronto ainda. Mas mesmo assim, podemos começar. Cada cruz que carregamos pode se tornar altar. Não para nos glorificar, mas para transformar. Jesus não escolheu a dor, mas escolheu o amor, mesmo na dor. E isso muda tudo. O texto termina com uma frase que é como um sussurro direto ao nosso íntimo. Uma vida em quase tudo tão semelhante à tua. E em seguida, falta-te, no entanto, tudo fazer do modo como ele o fez. É como se uma luz acendesse por dentro. Não basta admirar a vida de Jesus. É preciso deixar que ela nos transforme. A vida dele foi simples, mas profunda. A nossa, muitas vezes, é complexa, mas superficial. Por que é tão difícil vivermos como ele viveu? Talvez porque ainda estamos presos às expectativas do mundo, aos condicionamentos antigos, às feridas mal cicatrizadas, a desculpas bem elaboradas. Queremos ser pessoas melhores, mas adiamos. Desejamos a paz, mas insistimos em manter conflitos. Pedimos luz, mas nos recusamos a abrir a janela da alma. Jesus nos mostra que é possível viver com o coração limpo, mesmo em um mundo sujo. Que é possível ser verdadeiro, mesmo sendo incompreendido. Que é possível servir, mesmo quando está cansado. Mas isso exige de nós algo fundamental: coragem para nos rever. Rever não apenas as atitudes, mas as intenções. Rever não apenas as palavras, mas os silêncios. Rever não apenas o que mostramos, mas o que escondemos de nós mesmos. Essa revisão de si mesmo é o começo da reforma íntima. E talvez seja o caminho mais honesto e mais silencioso com a paz verdadeira. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Perceba, não se exige perfeição. O que se espera é esforço, é movimento, é compromisso consigo mesmo. É isso que falta muitas vezes em nossa vida. A disposição sincera
de mudar. Queremos um mundo melhor, mas tratamos mal quem nos contraria. Queremos relacionamentos saudáveis, mas não escutamos com atenção. Queremos mais leveza, mas cultivamos mágoa, como se ela fosse um direito. Então perguntamos: por que minha vida não muda? Talvez a resposta esteja nesta última frase do texto. Falta-nos fazer tudo como ele fez. Não se trata de imitá-lo nos gestos externos, mas de encarnar os valores que ele viveu: a simplicidade, o desapego, a compaixão, o perdão, a firmeza moral, com ternura. Há quem diga: mas Jesus é um espírito puro, eu sou falho. Sim, mas ele mesmo disse: vinde após mim. Ele nunca exigiu perfeição. Ele pediu seguimento, caminho, processo. E isso está ao nosso alcance. Está nas escolhas diárias, no modo como tratamos quem convive conosco, no cuidado que temos com nossas palavras, na disposição que temos de mudar o que ainda nos prende. Às vezes, não falta força, falta decisão. Jesus nos deu o exemplo completo, não apenas nos momentos sublimes, mas também nas situações mais humanas. Ele chorou, ele se angustiou, ele se recolheu para orar, ele sentiu sede, ele sentiu dor, mas em nenhum momento se desviou do amor. Será que temos feito o mesmo? A grande pergunta não é quem foi Jesus, mas sim o que eu tenho feito com aquilo que Jesus me ensinou. Essa pergunta é desconfortável, porque ela não aponta para fora, mas para dentro. Mas é nela que começa a verdadeira transformação. Porque a vida que ele viveu pode sim ser semelhante à nossa, se deixarmos que ele viva em nós. Ele é quem caminhava só. Carregava consigo apenas uma bolsa de pano, uma túnica surrada e os olhos cheios de perguntas que ninguém respondia. Na vila onde vivera, diziam que ele era estranho. Não tinha posses, não tinha pressa. Tampouco tinha raiva de quem o tratava com desdém. Passava as manhãs num campo, moldando pedaços de madeira caída. Fazia bancos, colheres, brinquedos para crianças que não tinham com que brincar. Oferecia tudo sem preço. Aceitava às vezes um pedaço de pão, outras vezes nada. E ainda assim sorria. Dormia sob a sombra das figueiras ou no abrigo de alguma varanda esquecida. Conversava com idosos, escutava viúvas, observava pássaros. Quando alguém questionava, dizia apenas: estou passando, enquanto passo, quero aliviar, que posso. Não julgava, não impunha, apenas caminhava. Numa noite, ao atravessar a ponte de um rio estreito, encontrou uma mulher sentada em pranto.
Seu nome era Sara. Havia perdido o filho, não para a morte, mas para o vício. Sentia-se vazia. Ninguém mais a escutava, nem ela própria. Eliaquim sentou-se ao lado dela. Silêncio. Nenhum sermão, nenhum conselho, somente presença. Depois de algum tempo, ele tirou da bolsa um pão duro, partiu ao meio e estendeu a ela. Ela hesitou, mas aceitou e chorou. Na manhã seguinte, ele já não estava. Mas na varanda da casa de Sara havia um pequeno banco esculpido. E nela um sopro novo de coragem. Assim era Eliaquim. Foi chamado de tolo por muitos, chamado de santos por outros, mas nunca se importou com os nomes. Visitava aldeias, falava às margens do lago, ajudava onde podia, aparecia quando ninguém mais vinha e desaparecia quando o coração do outro já tinha sido tocado. Um dia foi acusado de roubo. Tinham sumido as moedas do bando. Não teve defesa, nem testemunhas, apenas o silêncio. Foi preso, agredido e deixado para morrer. Mas antes que a última chama se apagasse em seus olhos, alguém se aproximou e disse: Você não tem nada, não tem casa, não tem nome respeitado, vai morrer sozinho. Por que sorrir? E Eliaquim respondeu com doçura: Porque tenho tudo aquilo que nunca podem lhe tirar. Fechou os olhos. No vilarejo, com o tempo, quase ninguém mais lembrava seu rosto. Mas em muitos lares haviam bancos firmes, colheres delicadas, brinquedos simples, que misteriosamente traziam consolo. E na alma de quem foi tocado por ele, um eco persistia. Falta-te, no entanto, tudo fazer do modo como ele o fez. Jesus continua nos chamando, não apenas para lembrar do que ele fez, mas para transformar o modo como vivemos. Cada gesto dele era escolha, cada escolha um ensinamento e cada ensinamento um convite. Se hoje, ao ouvirmos esse chamado, algo em nós se move, então já não caminhamos sozinhos. Porque onde há decisão sincera de amar, Jesus passa a viver conosco. Muita paz. Vai terminar daquela mesma forma, vai ter um Hoje é do Toninho. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Eu até ia cortar, deixa para um. Fica tranquilo. Então tá bom. Então, o que mais? Se o Bruno pediu, faremos. O que Eu mais? não tô pedindo, não, é eles aí que estão pedindo. O que mais lhe chamou a atenção nessa reflexão que fizemos? Às vezes, Cláudio, é a desculpa que a gente dá para nós sobre as escolhas que ele fez no nosso caminho. Eu vou dar um exemplo por mim. Eu já sabia que eu deveria ter aberto essa casa desde 2019. Só que eu sempre vim empurrando com a barriga. A gente sabe da responsabilidade, que não é brincadeira. Você está lidando com gente, pessoas.
E até um certo momento na minha vida que você tromba dois caminhos. Entra no livro do Paulo Estevam, o tombo do cavalo. E aí é onde você entende verdadeiramente que quando o propósito, e todos nós temos um propósito, quando o propósito ele está para nós, a gente precisa assumir ele com toda a responsabilidade, amor e ternura, seja em qualquer área da nossa vida. Então, talvez por isso que eu falo, as desculpas que a gente cria, e Jesus não tinha desculpa, seja para ter tempo para curar, para se doar, para estudar, para falar, era o que menos acho que ele, ou talvez ele nunca falou, nunca deu uma desculpa. É simplesmente servir. Sem dúvida, né? É o modelo e o guia, né? O nosso guia. Então, não tem. Uma forma, eu vinha pensando quando estava dirigindo, qual é a melhor forma de amarmos Jesus? É servindo, é fazendo aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Assim nós estamos amando Jesus. Né? É nas nossas ações, um silêncio a hora que reagimos à vida, né? Uma palavra onde alguém não consegue mais ter forças naquele momento, mas uma palavra que você fala e ajuda aquela pessoa naquele momento. Isso é amar Jesus. Isso realmente é amar Jesus. Não só admirá-lo, não só, mas agir, pensar, né? Sentir, né? Pensar, sentir e agir, né? No sentido de que ele ama todos, sem exceção. Do mais que hoje ainda está num momento que ainda não entende o sentido da vida, até qualquer um. Ele ama qualquer um sem condição, incondicionalmente. Isso para nós é um exercício em todas as nossas várias reencarnações. É assim que a gente ama Jesus. Servir. Alguém quer dizer o que mais lhe chamou a atenção nessa. Já que o Bruno liberou agora vamos. Alguém? O que mais lhe tocou em algum momento? E mais fez lembrar alguma coisa? Que nem o Bruno lembrou, exemplificou aqui, estava fazendo aquelas justificativas para a consciência cada vez mais bem elaborada, mas chegou um momento que não adianta essas desculpas bem elaboradas para justificar a consciência, e que a consciência vamos dizer assim, ela é incorruptível. Ela não tem como ser corrompida, né? Porque no momento que nós desencarnarmos, né, é com essa consciência que nós vamos lidar. É com ela. Jesus não vai fazer um conselho para julgar a gente. Não. Nossa consciência, nós vamos prestar contas à nossa consciência.
porque nós somos uma fagulha divina. Temos o amor de Deus dentro de nós. Cabe a nós evoluí-la, desenvolvê-la. E como? Desenvolvendo as virtudes. Sendo mais humilde e menos orgulhoso, menos rebelde, mais manso, mais caridoso e menos egoísta. Então ora estamos desenvolvendo uma ou outra, são várias as virtudes, mas sempre buscando, né, esse desenvolvimento, e é um exercício gradual, diário, é aqui no centro, é em casa, é atravessando a rua, é em qualquer lugar. É nesses momentos que, quando a gente a faz, desenvolvendo as virtudes, se sente bem, é porque nós conscientemente estamos alinhados à lei de amor, justiça e caridade. Ou seja, estamos no caminho da felicidade. Por isso nos sentimos bem. O detalhezinho legal aí, né? Que pequenininho, que ele fala que não pede que sejamos perfeitos, né? Só pede que a gente comece pegando tudo. Esforço, Só um esforço. Pelo menos que a gente tem. né? Decisão de tomar a atitude, que é vontade, ter vontade. Mesmo que não saia em jornais, mesmo que não seja postado no Facebook, no Instagram, não sei aonde, mas que façamos. Não precisa ter plateia. É dentro de casa, qualquer lugar. Nós agradecemos ela, viu? Eu, Raela, Cabeça, muito obrigado. Obrigado por ter compartilhado. É que dessa vez, hoje, eu fiquei tão fixado que eu não ia abrir, né? Não vai dar tempo. Né? Eu vim com a mente já fechada. Mas eu vim com a mente fechada. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Obrigado. Feche os seus olhos nesse momento. Faça a palavra para o nosso irmão, amigo Toninho. Fique à vontade, Toninho. Ó Deus, que há tanto tempo eu tenho andado a procurar. Conheço de nome, de ouvir dizer, de ver e amar. Conheço as tuas obras, o céu, a terra, o sol e o mar, o riso da criança, a esperança e o ar. Ó Deus, Deus, por favor, por teu amor, quero ter crença. Ó Deus, faz-me um dos teus, mostrando em mim tua presença. Ave Maria, gracia plena, Maria, gracia plena, Maria, gracia plena, Domi tecum, Domis tecum,
Maria, gracia plena, Maria, gracia plena, Maria, gracia plena, Maria, gracia plena. Santa Maria. O amor é alegria, sem ele a vida é tão vazia. Se erramos um dia, vamos tentar mais uma vez. Esquece o passado, querer não pode ser pecado. E assim, lado a lado, vamos tentar mais uma vez. Tudo aqui ficou triste no dia em que tu partiste. Nada existe, só recordações. Esquece o passado, querer não pode ser pecado. E assim, lado a lado, vamos amar mais uma vez. No silêncio da alma eu te chamo, mãe, e uma luz tão mansa toca o coração. Tuas mãos de calma descansam em mim, e a paz desperta junto à oração. Quando a dor cansar meu caminhar, teu olhar me abriga e faz acalmar. Nossa Senhora Consoladora, te entrego a vida e meu louvor. No carinho que do céu me envolva, eu ouço a voz dizer: tua fé te curou. Bem devagar a luz se abre em mim, e cada dor encontra o seu lugar. Teu colo é brisa que me leva à paz e me ensina amanhã a me curar. Se a noite
noite quiser me entristecer, teu manto chega e me faz renascer. Nossa Senhora Consoladora, te entrego a vida e meu louvor. No carinho que do céu me envolva, eu ouço a voz dizer: tua fé te curou. Mãe que acolhe, mãe que ilumina, em teu amor tudo encontra harmonia. No meu respirar encontra calma, e tua bênção cura a alma. Nossa Senhora, doce protetora, tua luz me guia com todo amor. Em cada passo eu escuto de novo: minha criança, tua fé te curou.